Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja missionário que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um painel do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Nesse ano está muito especial o conteúdo, a gente vai falar de realidade virtual e novas tecnologias e como o metaverso impactará o futuro que já está aqui, né? Bom, eu sou Helenice, sou sócia do Instituto Êxito. Profissionalmente, eu sou especialista em experiência do cliente, ou Customer Experience, também Customer Success, Customer Centricity e Customer Loyalty. Então, muita conexão aí com as experiências dos nossos clientes, dos alunos, dos pacientes, com a realidade. Estou aqui também com um grande empreendedor, Marcelo Simeonato, que é conselheiro, escritor, palestrante e especialista em liderança e empreendedorismo. Olá, Marcelo. Olá, Helenice, como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo aqui nesse momento. Um privilégio fazer parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo e fazer parte dessa comunidade, desse grupo que tem como objetivo levar conteúdo e um conteúdo muito relevante e atualizado a todos aqueles que buscam também atuar no empreendedorismo. Afinal de contas, o nosso país, né, necessita de empresas, necessita de empresários, de pessoas engajadas a continuarem se movimentando e crescendo. E esse tema que nós vamos abordar ao longo de todos os meses e com todos os conteudistas aqui, é um tema bastante relevante, né, de metaverso. Muitas pessoas nos ouvindo, essa palavra ainda possa soar um pouco estranho. O que é metaverso, né? Então, se você me permite, eu gosto sempre de dar um passo atrás para dar depois 2 para frente. Sabe aquela história, né? É um passo atrás para dar 2 para frente. Entender um pouco o que é o metaverso, como que a gente pode empreender no metaverso, quais são as oportunidades, os desafios, as dificuldades
ainda que existem dentro do metaverso. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai se lembrar que até não muito tempo atrás, nós estávamos fazendo negócios presenciais, os chamados offline, no dia a dia, no contato direto com as pessoas, e passamos a também fazer negócios de forma online, através das redes sociais. Redes sociais que originalmente foram criadas para que as pessoas se relacionassem. Ninguém lá no primeiro, nos primeiros das redes sociais, imaginou que a gente teria um grande marketplace, um local virtual para fazer negócios. Mas as redes sociais acabaram se tornando esse local, onde você compra, onde você vende, onde você presta serviços, onde você tem entretenimento e ainda tem os seus contatos ali, os seus amigos, publicações, né? Então as redes sociais viraram tudo isso. Com a pandemia, nós vimos uma aceleração no processo digital. Ou seja, muitas empresas, muitos profissionais que estavam ainda, se não 100%, mas boa parte do seu negócio atuando na forma física, na forma online, na forma offline, tiveram que se apropriar do modelo virtual, do modelo online, para continuar, inclusive, sobrevivendo. Eles aprenderam, meio que a trancos e barrancos, ali na dificuldade, mas nos últimos 2 anos a gente viu um avanço tecnológico e um avanço de empresas, empresários, startups, pequenos negócios sendo criados, baseados totalmente no online. E aí a pandemia acabou, ou está passando, graças a Deus. Será que a gente volta ao que era antes, há 2, 3 anos atrás? Não. Nós continuamos avançando, para não dizer pisando no acelerador. O metaverso é justamente a evolução, o próximo passo que se dá dentro dessa cadeia do online, onde eu ia numa rede social, a um site e fazia uma compra. Agora, no metaverso, nós temos outras possibilidades de, dentro do online, também fazer negócios. Exatamente. E realmente não tem como a gente voltar atrás. E os negócios que não se atualizarem têm uma grande chance de não perpetuarem, né? Porque as pessoas estão procurando os negócios tanto nas redes sociais, mas agora, cada vez mais, no metaverso também, né? Então, a gente precisa estar cada vez aí bem atualizado com essa realidade. E o Instituto traz esse tema que vai nos ajudar bastante, ajudar os empreendedores a atualizarem seus negócios para continuar perpetuando e tendo sucesso. Legal. Bom, o nosso tema central aqui, que nós vamos discutir, vamos falar um pouco mais de como melhorar, então, a experiência dos clientes, né, com a realidade virtual e o metaverso. Bom, para iniciar, então, algo mais específico, queria conversar com você, Marcelo, de a gente pensar junto, como que, através do metaverso, a gente pode melhorar os negócios? O que você pensa em relação a isso? Eu indo para cá, eu estava pensando uma coisa. Eu sou da geração X, eu não pinto o cabelo não, tá, pessoal? Mas eu já estou meio velhinho. O pessoal da minha idade, minha geração, é aquele pessoal que só foi ter acesso a um computador já no meio da adolescência para a juventude. Nós não nascemos, né? Nós somos os nativos digitais. Então, tudo que é inovação tecnológica, nós vamos ter um pouco mais de dificuldade para logo de cara assumir. Então, surgiu o metaverso, vamos mergulhar no metaverso. Não. Essa geração X ela é um pouco mais reticente. Deixa eu entender, deixa eu olhar, deixa eu ver outros fazendo para ver se isso faz sentido ou não para mim. Então, eu estou falando de carteirinha. Pai de 2 filhos, que já está no metaverso, já estão fazendo um negócio, já estão ali, mesmo que de uma forma lúdica ainda, mas já aderiram ao metaverso. E aí estou eu aqui do lado de fora, será que isso é para mim? Não sei, eu prefiro muito mais o offline, o real, o contato. Quando eu penso em comprar uma roupa, por exemplo, Helenice, poxa, eu vou comprar um tênis, uma calça jeans, eu quero experimentar. Como é que eu vou comprar algo de forma virtual e agora no metaverso? Você está dizendo que com a realidade virtual aumentada eu posso experimentar sem experimentar isso? Esse tipo de coisa ainda é um pouco de tabu para algumas gerações, mas sem dúvida alguma é uma tendência.
uma tendência, nós temos que pouco a pouco também ir aderindo, porque uma coisa é certa, a tecnologia ela avança para trazer uma melhor experiência para o cliente. Então, ao passo que, levando para um outro segmento bancário, antigamente eu precisava ir numa agência bancária, eu precisava enfrentar uma fila, falar com um caixa. Você não precisa mais, desde o advento do caixa eletrônico, depois do internet bank, hoje de um aplicativo, você não conhece mais o gerente, não sabe às vezes nem aonde que é a sua agência. Tudo isso vem facilitando, ou seja, a tecnologia ela avança para proporcionar qualidade de vida para os seus usuários, redução de tempo, de dinheiro, de deslocamento, e isso funciona em todos os segmentos. Então, aquela calma no shopping, numa loja, talvez eu não precise mais. Eu consigo experimentá-la de forma ali virtual e eu vou recebê-la pelo correio. Esse tipo de dado segmento de que estão nos assistindo, que você tem que ter em mente. Como que eu posso melhorar o atendimento ao meu cliente utilizando essa tecnologia? Como a gente aderir ao metaverso, a um atendimento online, para que ele possa, então, ter esse atendimento prévio e a gente conseguir reduzir tempo, custo, dinheiro e operação. Eu acho que tudo isso é que faz o metaverso cada vez mais seja adotado por todas as gerações, porque na prática a gente vê que faz bastante sentido todas as melhorias que ele traz na experiência. Com certeza. E, no fundo, a gente precisa identificar para as organizações, né, para os negócios, apesar de ser uma demanda das gerações, a gente entender como que a gente faz isso nos negócios com baixo custo, né? Porque nem todos vão ter condições de investir milhões de reais para entrar no metaverso ou ter uma realidade virtual, uma realidade aumentada. E hoje sim tem formas muito baratas da gente conseguir levar essas tecnologias para os nossos negócios, para as pessoas sentirem essas experiências realmente com um baixo custo e conseguir agregar para que aumente o faturamento, para que não seja um custo no negócio, né? Mas que seja um investimento. E o ponto que você falou, né? Realmente ouvir os clientes. A gente vem de um tempo de olhar o produto, eu sou apegada àquele produto que eu gosto. Aí depois de uma época foi passando, é a marca, né? Eu gosto daquela marca especificamente. Alguns anos atrás, menos de 10 anos atrás, começou a se falar muito mais de serviços, né? Então, para a gente agregar valor ao negócio, a gente passa um pouco de ter uma marca, só uma marca conceituada, só um produto bom, mas também agregar serviços, né? E poucos anos atrás, a gente começou a falar mais de experiência. Muitas empresas, né, ou setores já estavam mais avançados, vamos citar o Walt Disney, mesmo a Apple já estava mais avançada nesse conceito. Mas muitas pessoas experienciaram isso ao longo da pandemia, porque ao acessar um meio digital para se comunicar com os negócios, tinham dificuldade, o chatbot não funcionava legal, o atendimento online não era bom, então esse user experience também não era uma experiência tão boa, e aqueles que conseguiram se conectar com o humano, fazer essa conexão humana no sentido de, apesar de usar um chatbot de forma digital, uma realidade virtual, uma realidade aumentada, ainda assim ser de uma forma mais humanizada, esses sim conseguiram fidelizar mais os clientes. E aí, além da marca, além do produto, além do serviço, a experiência que está contando. Isso sim vai fidelizando, né? Vai fazer com que a pessoa volte. E hoje em dia, cada vez mais se procura experiências mesmo, né? Mesmo sensoriais ou olfativas. Recentemente eu fiz uma viagem, fui para a Itália e aí eu fui para uma cidade que é muito antiga, né? A Pompei.
E assim, a gente já estava experienciando lá a questão de visitar uma cidade que foi devastada pelo Vesúvio, 79 depois de Cristo, então já tinha ali uma experiência muito boa, mas eles ainda assim conseguiram atrair mais gente, colocando óculos de realidade virtual para a pessoa conseguir visualizar, né, como que era naquela época, com as construções montadas todas certinho, né, não destruídas, o que eleva ainda mais aquela sensação, nossa, eu tô naquela época, né? Então, se diferenciar cada vez mais no seu negócio. Hoje também eu tenho um pouco mais de contato com embalagens, né, com empresas de embalagens, e mesmo em embalagens, em caixas digamos, caixas de mudança, né, que é uma caixa, parece uma commodity no segmento, mas mesmo assim dá para ter inovação. Você consegue fazer uma realidade ali aumentada através de um aplicativo de celular com QR Code e criar uma experiência legal para o seu cliente, para ele visualizar aquela embalagem na gôndola, no transporte, né? Então, tem muita opção. Com certeza, Marcelo, você conhece vários outros exemplos aí. Você estava falando aí, e olha só que coincidência, você citou a Itália, e eu estava para contar uma história exatamente da Itália. Legal. Eu sou além de executivo, empresário, palestrante, eu também sou escritor. E quem escreve precisa ler, né? Então você tem que ter conteúdo também e aprender, né, com outros para que você possa, então, escrever. E eu lembro que há muito tempo atrás eu li aquele livro Código da Vinci. Acho que muitos aqui conhecem, se não já não leram. E eu recomendo, é uma ficção policial muito interessante, né, com doses científicas nela também. Mas o fato é que o livro, ele se passa, boa parte dele, né, em Roma especialmente, e eu li o livro, e eu sempre tive isso na leitura dos meus livros. Eu viajo junto com o livro. Eu acho que isso não é exclusivamente meu, né? Acho que muitas pessoas acontece isso também. Você nunca foi no Japão, mas você lê um livro que conta alguma coisa do Japão, você se sente como estando lá. Alguns filmes que são rodados depois de um livro, e aí você vai assistir o filme e as pessoas falam, nossa, mas nem tem tanto detalhe como tem no livro. Ou seja, tem livros que realmente têm nível de detalhe tão rico que você se sente realmente naquele local, você consegue imaginar, visualizar. E comigo aconteceu isso neste livro. Aconteceu que me deu vontade de ir na Itália. E eu fui para a Itália bastante tempo, eu falo, 2005. E eu fiz questão de visitar todos os locais que eram citados no livro. E você acredita que os detalhes que eram citados no livro, eu ia numa parede dentro de uma catedral, numa coluna, e tinha lá a escrita, o detalhe, algo que foi mencionado no livro. Então, se eu não tivesse viajado para a Itália, eu já teria conhecido aqueles locais da Itália através de um livro. Quando você fala de Pompeia, eu tive a oportunidade de estar lá também, olha que coisa fantástica que eles fizeram. Em cima de um lugar que já era turístico, em cima de um lugar que já era muito visitado, eles conseguiram melhorar a experiência, fazendo com que você conseguisse enxergar como era aquilo na época que as pessoas viviam ali. Então, é uma experiência realmente fantástica. Você também citou a questão da Disney. Eu tive a oportunidade também de fazer o curso da Disney sobre essa experiência no atendimento do cliente, quão importante é isso, né? Claro que para a Disney, na época que surgiu essa história da experiência do cliente, era muito mais voltado para o presencial, até por conta dos parques, né? Então, daquele atendimento presencial. Mas eu fico pensando, e as pessoas que não têm condições de ir para uma Disney ou ir para uma Itália, né, por uma questão realmente financeira? Talvez através do metaverso elas estarão lá. Através da realidade virtual elas poderão estar lá. Então nós conseguimos ampliar as condições de visitar um local, de conhecer um local, de estar debaixo da água, né, por que não dizer, sem estar fisicamente ali, mas através de um meio tecnológico. Então isso realmente portas para uma série de oportunidades, e vocês que estão aqui nos assistindo,
vão tomando nota de todo o conteúdo que está sendo passado durante todos os painéis, todas as palestras, muita coisa boa para realmente colocar aí a sua mente para ferver e pensar nas oportunidades, porque a inovação, a Eunice falou uma coisa muito importante, inovação muito sofisticado. Ela tem que ser simples, prática, para que funcione. E aí você vai melhorando e vai desenvolvendo ela, né? Porque muita gente com o pretexto de que eu não tenho dinheiro, eu não sei de tecnologia, eu não sou formado nisso, aí não faz acontecer. Mas eu brinco, Helenice, se você me permite, que um dos maiores avanços tecnológicos que eu vi na vida foi logo quando eu casei, há 26 anos atrás. E eu casei, eu conto essa história aqui, conto essa história só para ilustrar a questão da inovação. Primeiro, segundo dia de refeição, ali, marido e mulher, um acostumando com o outro, dividindo ali as gavetas, né, a escova de dente. E aí, nós fomos almoçar, e depois do almoço eu gostava de chupar laranja. E eu perguntei para minha esposa, tem laranja? Ela falou, tem, tá ali na fruteira. Aí eu já pensei, puxa, mas a minha mãe descascava a laranja para mim, né? Minha esposa não vai descascar. Aquele filho machista, né? Foi criado pela mãe assim. Mas tudo bem, fui lá, peguei a laranja. E aí, eu nunca tinha descascado laranja. Minha mãe descascava a laranja para mim, mas era a mãe que descascava. Peguei a laranja e olhando como minha mãe fazia, uma faquinha, e tô lá eu fazendo o tal do espiral, né? Eu sou canhoto. Então, não sei se é eu que tenho dificuldade ou todo canhoto tem dificuldade para fazer esse tipo de corte, mas eu sei que eu cortei o dedo, levei uns 2 minutos para descascar a laranja. Aí tirei toda aquela casca, cortei ela no meio, 2 pedaços. A minha esposa olhou para mim, o que você está fazendo? Eu estava para mim. Eu falei assim, estou descascando a laranja, você não descascou para mim? Ela falou, mas você descasca assim? Quando ela falou, você descasca assim, eu pensei, ué, essa mulher tá louca? Vou comer com casca? E eu falei isso para ela. Falei, escuta, mas tem outro jeito de descascar? Você quer que eu coma com casca? Aí ela fez assim para mim. Espera aí. Pegou uma outra laranja, pegou a faca e ela fez assim. Tchic, tchic, e caiu 4 pedaços de laranja, tudo. Pegou a assim, tchic, a laranja saiu inteira. Para mim, sem isso sujar é os dedos, né? Praticidade. Algo que eu levei 2 minutos, ela fez em 2 segundos. Reduziu o risco de trabalho, porque eu me cortei, ela não se cortou. Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando, só para não perder o eixo do metaverso, vocês que estão nos ouvindo, pensem sempre nisso. O metaverso é legal, porque o pessoal vai se divertir, mas muito mais do que isso, tem que trazer praticidade. Porque imagina um baby boomer, imagina... Inclusive, a gente vai tocar nesse assunto, né, Helenice? O futuro das gerações e a pouco que está envelhecendo. Você faz um negócio hoje, que a pessoa, para entrar lá na salinha do metaverso, precisa passar por um monte de lugar, digitar um monte de coisa, é difícil, é complicado. Tem que facilitar o acesso das pessoas a esse novo ambiente. Isso mesmo, ótimo exemplo. Bom, agora você não se corta mais, né? A sua experiência foi boa. O Marcelo, e a gente tem visto aí muitas empresas já se transformando e também disponibilizando esse serviço, né, de metaverso, de criar esses ambientes, de criar realidade aumentada, virtual. Já tem várias empresas específicas. Mas que negócios que você acredita que tem uma tendência maior de irem para o metaverso? Porque tem alguns ainda que a gente vê algumas dificuldades, mas que negócios você está enxergando que tem uma tendência maior? Algo que já está no metaverso, né, e importante dizer que o metaverso ele não vai substituir o físico, o offline. Ele é um complemento, é uma tendência, mas sempre haverá aquele que prefere o tete-a-tete, né? Nós estamos aqui numa forma virtual, mas se você perguntar, Marcelo, você preferia estar numa sala de aula, num palco, falando para várias pessoas, olhando, podendo estar? Eu digo sim, mas eu tenho que me adaptar também à forma online. Ou seja, o metaverso ele veio para ficar, mas não é que não vai existir mais o físico. Então, muitos negócios, você quer ir num restaurante comer, como é que você vai comer no metaverso? A comida tem que entrar no seu organismo, né? Você até pode ir lá no metaverso, escolher o cardápio, fazer o pedido,
para chegar na sua casa, mas essa comida vai ter que vir fisicamente até você. Então é muito importante a gente entender também que serviços podem ser prestados totalmente no metaverso. Mas quando depende de algo físico, no final das contas do atendimento, aquele produto tem que chegar em algum lugar, seja uma roupa, um carro, um imóvel que você comprou. Então, a parte física para isso vai acontecer. Voltando à sua pergunta, o que já está e cada vez vai estar mais no metaverso são realmente os serviços. Por exemplo, falando da parte do ensino, né? Hoje você tem o ensino presencial, com a pandemia, nós já tínhamos o EAD, que eram as aulas. Com a pandemia, os professores passaram a dar aulas de forma online, né? Ao vivo, mas online, então os alunos ficando em casa. E aí agora, para ter uma melhor experiência, tanto o professor como alunos vão para uma sala de aula no metaverso, né? Então é uma nova experiência, uma nova forma de ensino, que serve para uma faculdade, para uma escola, para uma palestra, para um curso. Então esse meio já está muito aderido ao metaverso. Mas existem outros tantos que podem começar no metaverso e concluir uma jornada para o físico, ou se for só ser totalmente realizado ali dentro do metaverso. Com certeza, a gente vê também o mundo de games, né, que já está muito conectado, o mundo de finanças também, e o imobiliário, né, também, de você poder comprar um terreno no metaverso, negociar, ou mesmo a questão de você visualizar o apartamento, né, já numa realidade aumentada, numa realidade virtual, mesmo que o seu apartamento ainda não está pronto. Então, a gente tem muitos ganhos aí e tudo isso está muito relacionado, de novo, à experiência. Mas voltando, assim, ao ponto de ensino, a gente vê, e é um objetivo também do Instituto Êxito, né, educar, né, esses jovens empreendedores e a gente trazer cada vez mais essa melhoria no ensino, né? E pensando nessa questão, durante a pandemia, vários museus liberaram os seus links para você fazer uma visita num ambiente de realidade virtual. Então, isso foi muito rico. Imagina, lá atrás, né, quando eu aprendi ainda na Barça, nos livros, né, você ouvir falar de uma história do castelo, do príncipe, da princesa, mas das obras romanas, da Capela Sistina, e você conseguir visitar várias obras, visitar como é o Egito, né, as obras. Então, isso é muito rico para o aprendizado, né? Então, acho que o Instituto Êxito com certeza está saindo também na frente, aí vai trazer muitas outras novidades para ampliar no ensino. Com certeza, você tem toda a razão. Eu acho, inclusive, que num próximo evento nosso, talvez já não seja aqui a nossa carinha na tela, né? E nós estaremos todos aí num ambiente virtual, cada um com o seu avatar e participando de uma forma online. Nós estamos aqui, mas de uma forma mais lúdica, porque o metaverso ele traz um pouco dessa questão lúdica dos games, né? Você tem ali o seu personagem que você cria e você está num ambiente, como você falou, pode ser uma escola, pode ser uma palestra, um evento, uma reuniões que a gente fazia por vários aplicativos, né? Hoje eles se concentram também num ambiente virtual, numa sala de reunião. Você falou muito bem dos imóveis, eu atuo também nesse ramo de incorporações imobiliárias, e a gente tem feito muito isso. Então, por que eu vou viajar o Brasil todo, uma grana com transporte e tempo, especialmente, se a gente pode ter acesso através da realidade virtual, a drone, de uma filmagem, a tantos imóveis, tantas áreas? Isso facilita muito, né? Traz economia. Se eu tivesse que deixar uma palavra, uma única mensagem para todos que estão nos ouvindo aqui, eu diria o seguinte: pessoal, o metaverso veio para ficar, veio. É uma tecnologia, uma tendência. Lembre-se do seguinte: não é fazer algo para melhorar a vida dos usuários, dos clientes finais, né? Com qualidade de tempo, melhoria, redução de custo. Então, não é fazer por fazer, não é fazer algo que vai ficar caro, que não vai ser prático. Pensar no que o cliente deseja e como eu vou atendê-lo
de uma forma mais barata, tem que ser a nossa tônica. Então, você que está empreendendo, você que deseja empreender, pensa nisso. Será que o metaverso é para o meu, ou para o que eu tenho, ou para o negócio que eu desejo implementar? Talvez não seja. Mas se for, ou se for parcialmente, porque tem uma entrega física no final, que seja algo que traga uma boa experiência para o seu cliente e traga redução de custos, melhora no processo de uma forma geral, porque a sua empresa tem que dar lucro. A sua empresa foi feita não para ser bonitinha, né? Então, é uma empresa para realmente ter resultados. E você só vai ter resultados se você com menores gastos. Então, tenha sempre isso em mente na hora de vender. Exatamente. E incentivar muito a inovação, né, dentro da sua empresa, porque às vezes a gente, como empreendedor, tem muito conteúdo, né, e não consegue estar a par de tudo, mas a gente empoderar os nossos colaboradores para que eles busquem, para que eles estudem e tragam inovações conectadas com esse mundo mais digital, né? Então a gente dá um empoderamento para que a gente consiga inovar dentro dos nossos negócios. Bom, vimos aqui que tem várias experiências, desculpa, né? Desculpa. Oi. Imagina. Desculpa quebrar o colo, eu queria te fazer uma pergunta. Você que tem toda essa experiência e esse background em atendimento e experiência do cliente, hoje se fala nas empresas que são voltadas para o customer centric, né? Então, o cliente no processo. Então, não adianta eu ir para o metaverso se o meu cliente não quiser estar no metaverso. Não adianta eu querer vender o carro preto se o cliente quer um vermelho. Não adianta eu querer vender laranja se o cliente que está querendo comprar banana. Então, eu queria que você abordasse talvez um pouquinho isso, né? Essa tendência das empresas, essa preocupação de olhar para o cliente, para o que o cliente quer e não o que eu quero empurrar para o cliente. Isso, muito legal. Realmente, assim, a gente vai conseguir ouvindo os clientes, e para isso tem várias formas, que são através de pesquisas, geralmente, que a gente coleta isso, ou o tete-a-tete ali para o cliente. Às vezes, nem ele sabe que ele precisa disso, ou que é bom. Então, você levar, né, uma simulação para ele de realidade virtual, realidade aumentada, ou metaverso, vai ajudar ele a compreender que a partir de agora, isso é uma coisa necessária e tem os benefícios. Porque simplesmente, em muitas vezes, a gente questionando, né? Você quer uma maçã colorida? Não quero. Mas se a gente conseguir sempre mostrar o valor, a proposta de valor que isso agregue para ele, sim, é importante e ele vai adotar. Então, ter esse feeling do que o cliente quer desenvolver para ele, né? Claro que, de novo, olhe para o seu negócio e que não seja isso, talvez, 1% do seu negócio, ou que, se for, não invista, né, um valor desproporcional num negócio que talvez não vai trazer o retorno. Então, sempre fazer esse balanço. Mas, sim, muitas vezes, mesmo perguntando para os nossos clientes, eles não entendem. Então, a gente trazer as inovações, mostrar para ele e assim perguntar, faz sentido, não faz? A Apple foi muito pioneira nisso, né? Ela lançou um celular que as pessoas nem sabiam o que queriam. A princípio, se naquela época perguntasse aos clientes o que você quer, eu quero mais de um smartphone. Mas ela foi muito além, ela foi pensando na experiência mesmo. Então, sempre pensar em minimizar as dores do cliente, ou como que a gente, com os nossos negócios, consegue melhorar, né, o valor do negócio daquele cliente. E aí, se a gente levar propostas, produtos, serviços linkadas a isso, não tem como o cliente falar não tem interesse, não é isso que eu quero, ou não se fidelizar, confiar em você, né? Então, isso é bem importante, Marcelo. O tema central do nosso encontro, né, de todos os painéis que estão ocorrendo, diz respeito a essas novas tecnologias. A gente falou um pouco de realidade virtual, a gente falou do metaverso, mas existem diversas outras tecnologias
que são tão importantes e que às vezes a empresa, né, o cliente não está atento. Eu costumo brincar que no passado, na cabeça dos meus pais, pelos meus avós, tinham 3 profissões, né? Ou você ser médico, advogado ou engenheiro. E aí, se não fosse uma das 3, por que você vai ser da vida? E hoje em dia, na verdade, você tem tantas outras que surgiram com o avanço. Né? Quando é que você ia pensar em cientista de dados? O piloto de drone que substituiu o piloto do helicóptero que fazia filmagem tomada aérea, né? Você tem estatísticos digitais, você tem de cyberataque, de proteção de dados. Então, muita coisa importante. Então, a realidade virtual é muito bacana, o metaverso é uma tendência, mas tem muitas empresas que ainda estão no básico, né? Não colocaram os seus arquivos nas nuvens. Que nuvem? Que nuvem é essa, Marcelo? Poxa, aí você não tem tudo da sua empresa num computador no seu escritório, porque esse computador está sujeito a quebrar, está sujeito a, de repente, ser roubado, acontecer um sinistro com ele, alguma coisa. Você coloca ele num ambiente virtual, onde você tem a garantia de um backup, uma proteção, né? Você pode trabalhar hoje com diversos mecanismos. Quantas empresas fecharam as portas durante a pandemia, não sabiam quem era o seu cliente. Elas abriam a porta e o cliente vinha com a porta fechada. E agora quem? Você não tem aí um CRM, a pessoa CR, o que é o CRM, a lista dos seus clientes, quem compra de você, o telefone, o e-mail, o que ela compra, quando comprou, qual que é a rotina dela com você. E aí ficava aquele grilinho, né? Cri, 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 cri. Não tinha essa informação. Então a pandemia veio para acelerar isso, mostrar para as empresas como era importante esse avanço tecnológico. A pedrinha do sapo, né? O sapo só pula se tacar uma pedra. A pandemia, guardadas as proporções, por favor, foi essa pedrinha para muitos empresários se mexerem. E o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje é dizendo, olha, acorda para a realidade virtual também e para o metaverso, que é outra coisa assim, que a gente tem que estar lá, a gente tem que pisar ali dentro, entender o que é, se o meu produto ou serviço, parte dele, ou 100%, pode ir para lá ou não. Mas eu não posso ficar alheio e porque eu não sou de tecnologia ou porque a minha empresa não é de tecnologia, eu atuar nisso. A pandemia nos mostrou que a gente tem que estar atualizado em tudo que é avanço tecnológico. São algumas das tecnologias existentes. Você está usando inteligência artificial no seu negócio, está usando um chatbot para atendimento. Poxa, tem tanta coisa. Né? O seu equipamento ele pode se tornar inteligente e o seu cliente pode falar com ele através de um celular, através de um relógio, através de um outro equipamento, dá um comando para que aquele produto que você fabrica comece a fazer algo. É o futuro das casas conectadas, dos carros inteligentes. E aonde você está nesse negócio? Então, pense nisso também. Exatamente, né? Indústria 4.0 também, IoT, então tem muitas outras tecnologias. O importante é que todas as tecnologias que você conversar com os seus clientes através dela, e o conversar não é necessariamente a comunicação, o chatbot, não nesse sentido, mas se conectar, né, ali na jornada do cliente, você ter a interação com ele, você precisa dar uma assistência boa. Então, o cuidado de lançar, às vezes, né, eu faço um atendimento via um canal, aí eu crio uma realidade virtual, aí eu crio o metaverso, né, o meu ambiente no metaverso, e aí eu crio um atendimento em outra forma e não consegue dar o suporte a tudo isso. Então, a experiência do cliente não é porque eu tenho um monte de tecnologia que ela vai ser feliz. Ela é frustrante quando ela não tem um retorno. Então, esse atendimento básico, ele precisa ser feito com bastante qualidade, né? Bom... Não só atendimento para venda, né? Não, suporte tudo, com certeza. Falamos aqui, então, né, da forma positiva que impacta todas essas tecnologias e com certeza, ainda mais, a experiência do cliente, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma grande diferença aí de usabilidade, de geração, né? E como que você acredita, Marcelo, que a gente consegue alcançar aí todas as gerações?
você tem bastante experiência, você tem filhos, né? Então, acho que você consegue contribuir bastante para a gente. Olha, tem uma coisa que a gente vai falar um pouco de Brasil e sem falar absolutamente nada, é uma questão de Brasil, país, infraestrutura. Nós não temos a melhor infraestrutura no Brasil do ponto de vista, especialmente de internet, porque tudo isso que a gente está falando de tecnologia, de avanços, eles estão respaldados em duas demandas. Precisa ter energia elétrica, né, para estar ligado, e precisa ter uma conexão, uma boa conexão. Que nós ainda, por sermos até um país enorme, temos dificuldade em diversos de ter essa boa conexão. Então, a tecnologia é muito mais avançada do que a infraestrutura base que nós temos. E aí você tem que estar antenado a isso também, porque ao migrar 100% o seu negócio, ou o seu negócio já nascer 100% tecnológico, você vai ter que se lembrar que uma parcela da população não vai atingir, porque ela não tem acesso a essa infraestrutura. Tem cidades que o sinal é péssimo. Tem pessoas, ainda no século XXI, que tem celular, não é smartphone, é celular, ele pensa no celular só para ligar, ainda tem. É a minoria? Mas ainda existe. E essa minoria também come, também bebe, também se veste. Então alguém tem que atender, e alguém está atendendo essa minoria. E um detalhe importante é que essa minoria está crescendo. A população brasileira, especialmente, ela está envelhecendo. Os dados dizem, agora eu não vou me recordar se é 2030 ou 2050, que nós vamos ter mais idosos do que jovens no Brasil. E esses idosos vão precisar de uma série de coisas. E aí a pergunta que você fez para mim, eu devolvo para você, porque eu confesso que eu não tenho a resposta, será que esses idosos estarão no metaverso? Será que eles farão isso com a ajuda de um filho, de um neto? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que o tempo vai dizer. Eu estou, mas quando eu penso no meu pai, na minha mãe, no meu avô, esquece, não vai entrar. Meu pai e minha mãe, com alguma dificuldade, estão acessando, né? Eu acho que a tecnologia ela tem que ser fácil, mas não depende só dela. Depende também da geração. E tem algumas gerações que têm mais dificuldade para acessá-la. Por isso que o ambiente físico para algumas gerações ainda continua sendo bastante relevante. Se não fosse assim, você não teria agência bancária, né? Você vai numa agência bancária, eu tive a experiência de ir numa agência bancária na semana passada, porque eu tinha que fazer algo que era físico, precisava ir lá. Só que só tinha eu de jovem na fila. Eu olhei para a fila e falei, será que eu estou no lugar certo? Porque era um ambiente, assim, a sua grande maioria de idosos, que não estão usando o banco através de um aplicativo ou de um internet banking, mas que ainda vão lá. Quantas pessoas ainda usam uma lotérica para pagar suas contas? Então, esse pessoal, não podemos presumir que, porque está o metaverso aí, que eles vão aderir ao metaverso, né? Mas a tecnologia veio para ficar, e esses jovens hoje que utilizam serão os idosos de amanhã e que vão estar usando, e as tecnologias vão continuar avançando. Eu acho que todas as gerações têm os seus momentos e as suas tecnologias, os seus usos e costumes de cada tempo, né? Exatamente. E aí volta aquele ponto que a gente estava falando sobre ouvir o cliente, né? Entender qual que é a demanda nesse sentido que ele está precisando, né? Que tipo de tecnologia ele está usando, se ele está ainda no físico, para você adaptar a sua loja. Mas mesmo tendo uma loja física, ainda assim dá para criar experiências aí virtuais, né? E introduzindo essas tecnologias dentro da sua loja física. Isso ajuda bastante. Tem alguns exemplos. Tem uma loja, a Amaro, que faz muito bem isso. Tem um espelho onde você escolhe a roupa, então você já se vê com essa roupa. E você pode comprar na loja, mas quando você chega em casa, você não leva a compra. Isso ajuda também, às vezes você quer passar em outro lugar, não fica carregando um monte de coisa. E quando você chega em casa, sua compra já está lá. Então, dá sim, né, para mesmo numa loja, numa experiência física, você adicionar aí composições digitais, virtuais e N tecnologias. Bom, vamos caminhando uma coisa que aí você um pouco. falou, uma coisa que você falou, que é bem isso, veja bem, não significa, eu estou falando aqui de idoso, por favor, tá, gente? Eu me coloco dentro dessa categoria. Gerações X, baby, pessoas com talvez mais de 40 anos, né?
o que acontece? Eu não preciso necessariamente dizer que essa pessoa vai comprar no virtual, mas só o fato de eu poupar o trabalho dela, ter que ir pesquisar algo fisicamente num monte de lugar e ser mais assertiva, até já serviu, por exemplo, a questão do imóvel. Então, uma pessoa de idade que está buscando um imóvel. Imagina eu rodando uma capital como São Paulo com ela, com trânsito, para olhar 10, 20 casamentos. Eu posso, com uma forma de realidade virtual, e depois somente aqueles imóveis que ela de fato se... Bora lá, vamos visitar agora esse fisicamente, já que para o senhor ou para a senhora é importante visitar física, mas ela não precisa sentir. Os outros ela já descartou de forma virtual. Serve para uma casa, para uma moradia, serve para uma roupa, então experimenta um monte de coisa. De vestir fica mais fácil, né? Experimentando virtual. Opa, esse aqui caiu bem. Eu queria fisicamente. Eu vou lá de forma prática e experimento. Eu não preciso experimentar todos os outros que de forma virtual eu já vi que para mim não gostei muito. É a praticidade para o cliente. Com certeza. Bom, vamos caminhando aí para o final. Foi uma conversa excelente para a gente explorar mais, então, a experiência dos clientes, né? A melhor experiência nesse mundo de metaverso, realidade virtual aumentada. Tem um recado final que você gostaria de deixar para os nossos jovens empreendedores? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela audiência aqui com você, agradecer ao Instituto Turismo por essa brilhante ideia, né, de trazer um conteúdo realmente como esse, olhando jovens, mas empresários, empreendedores de todo o Brasil e também fora do Brasil. Eu quero dizer para vocês que nós que estamos aqui desse lado, nós também aprendemos com vocês, aprendemos com os demais associados do Instituto Êxito, e é um privilégio para a gente poder fazer. Talvez lá atrás, quando eu comecei na minha carreira, 30 anos atrás, tivessem profissionais, temos tantos profissionais compartilhando ideias, experiências, pontos de vista. Eu teria essencialmente acelerado o meu processo de crescimento. De toda forma, chegamos até aqui e vamos caminhar junto nessa jornada. Me coloco à disposição de todos vocês. Se me permite, meus contatos, meu site marcelosimonato.com. Nas reais vocês me encontram como Marcelo Simonato ou Marcelo Simonato Oficial. Eu sou especialista em liderança, empreendedorismo, gestão de pessoas e estou à disposição de todos vocês. Meu muito obrigado. Olhem para as tecnologias com bons olhos, reduzindo o custo e especialmente olhando a demanda do cliente, o que o cliente precisa, e nós seremos aqueles que vamos solucionar a dor do cliente, trazer uma solução para aquilo que ele demanda. Obrigado a todos, você. Exatamente. Obrigada, Marcelo, também me deixa à disposição para ajudar cada um desses empreendedores nessa jornada, e como você falou, a gente está aprendendo com vocês e construindo juntos. Agradeço muito ao Instituto Êxito por essa oportunidade. O propósito do Instituto é muito encantador, então a gente faz de muito coração, né, essa participação. E atentem-se às experiências que vocês estão proporcionando aos seus clientes. Reforço o que o Marcelo comentou, seja simples, mas ouçam os seus clientes para solucionar realmente as dores deles e encantá-los, cada vez mais encantá-los. Obrigada, aproveitem bastante, tem várias palestras que estão por vir, então aproveitem muito esse momento para aprender. Deixo meus contatos também, sou Helenice Fanes, vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram, e aí vocês vão ter meu contato também no site. Obrigada. Até mais, turma, muito obrigado. Sucesso para todos vocês. Tchau, Até tchau. logo. Hoje temos o encontro de 4 gerações no mercado de trabalho. Os Baby Boomers, gerações X, Y e Z. E aqui vão 3 dicas de como promover a inclusão da pessoa de terceira idade no mercado de trabalho. Realize entrevistas e avaliações de currículo às cegas. Avalie somente as habilidades e competências, não tendo a idade como fator de corte. E conscientize
toda a equipe sobre o encontro geracional e suas vantagens. Valorize a experiência e a vivência de todas as gerações, pois somar as múltiplas ideias geracionais pode ser muito útil à empresa, promovendo assim o crescimento e a inovação. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germ H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30 você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30, venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.